Ela hoje está com seu marido. Ela hoje saiu com o marido. Hoje ela não tem a serviço. Hoje o marido não está de. Hoje ela está de blusa, ela está de blazer. Mas todo mundo sabe. E quando as pessoas olham para a nossa vida, elas têm vontade de fazer uma probabilidade, um diagnóstico, um achamento, um negócio. Eu vou achar na vida do crente. Eu vou achar na vida dessa mulher, na vida dessa serva. E começa então as probabilidades. Ela começa a olhar para a tua vida, para o quadro da tua vida, para a situação
fazer na tua casa. Ele tem uma boa obra para fazer na tua família, na vida do teu marido. E sabe por que é você que tem que orar? Você que conhece o teu marido. O teu filho está ali nas tuas entranhas. Deus te deu você, cheirou, Deus te presenteou. Deus não vai olhar para ela. E te deu. Isso não é qualquer coisa, não. Deus te escolheu na face dessa terra todinha. E você está abençoado dos Estados Unidos, mas resolveu dar você aqui em Sacramento. Quando eu vejo um negócio diferente lá no meu esposo é cristão. É ministro da casa do Senhor também. Eu falei, Senhor, um dia, eu falei, Jesus, tá assim. Falei, Senhor, porque sabe onde tem que falar daquilo que a gente vive? Eu não posso chegar aqui para você e contar para alguém, tem que falar daquilo que Deus mandou falar e daquilo que Deus faz na minha vida, porque isso edifica. Isso é testemunho de vida para você. E o negócio meio esquisito, eu falei, Senhor, mas assim. Eu nasci aqui no estado do Rio. Meu marido é gaúcho, ele veio lá no Rio Grande do Sul. Aí o Senhor falou assim, mas eu dei a você. Eu falei, Senhor, é mesmo? Um dia eu perguntei, estava tão difícil a coisa. Eu disse, Senhor, será que eu me enganei? Eu orei tanto, eu jejuei tanto. Eu fiquei assim de tanto jejum, porque eu não podia casar errado. Não se pode casar errado. Mas eu já fiz 3 jejuns, irmão. Fez 3, passa 300. Não se pode casar errado a vida toda. Aí o Senhor falou para mim, você acha que eu tiraria esse homem lá do Rio Grande do Sul, que se envolveu aqui, ali, acolá,